A paz do Senhor Jesus, meus amados. Defesa da fé cristã, apologética cristã. Nós estamos aí levando esses ensinos para vocês ficarem cada vez mais preparados, né, contra as falsas doutrinas, os conceitos errôneos que nos faz desviar da fé e da sã doutrina, que quer nos tirar dos princípios verdadeiros de Deus. Quero convidar você agora para a gente analisar sobre agora a questão doutrinária de outra organização religiosa que contraria as verdades bíblicas, que combate contra a nossa fé e que a gente tem que estar preparado para defender e para ajudar essas pessoas que estão presas dentro desses conceitos religiosos, doutrinários, que são levantados pelos homens. Homens que se levantaram e criaram formulários, doutrinas, como se fosse meio de chegar a Deus. E a gente vai falar sobre isso agora, porque nós já colocamos esse estudo, esse trabalho, né, de instruções apologéticas para ajudar você a ter recursos, a saber se defender, a conhecer o falso e ficar firme no verdadeiro. Já começamos a lançar aí o primeiro vídeo, foi sobre a questão do espiritismo, a doutrina espírita, que é totalmente contrária às doutrinas bíblicas. Falamos também sobre a doutrina mormon, que também é contrária à doutrina bíblica. Não é? E agora vamos falar sobre o sistema doutrinário, né, os conceitos doutrinários do sistema religioso adventista do sétimo dia, ASD. Quero levar para você essa orientação mostrando que esse grupo religioso, esse sistema de doutrina foi levantado, tá certo, no ano de 1860, porque o nome advento significa vinda, né? Esse nome foi adotado na assembleia realizada em Beth Clark, nos Estados Unidos, no dia 28 de setembro de 1860. E passou a se chamar, a partir do ano de 1863, de Adventista do sétimo dia. A partir do ano de 1863, passou a se chamar Adventista do sétimo dia. Por quê? Mudou. Por causa da sua frustração, por causa do escândalo que teve do falso profeta que profetizou a vinda de Jesus. Um dos principais líderes dessa organização religiosa, o senhor William Miller, ele estabeleceu a data para a vinda de Jesus, o dia, o mês e o ano. Ele estabeleceu a primeira vinda de Jesus, disse que Jesus vinha no dia 23 de março de 1843. Então, chegou esse dia, essa data, e Jesus não veio. Porque esse dia, esse ano, esse mês, esse momento que está preparado, nenhum homem na terra sabe. Jesus disse que nem o anjo, nem o filho pertence saber, somente o Pai. Então Jesus já nos ensinou isso para que a gente não venha ser enganado por charlatões que ficam aí adivinhando, calculando o dia da vinda de Jesus. O senhor William Miller, ele fez esse cálculo através de Daniel capítulo 8. E aí Jesus não voltou nessa data estabelecida por ele. E aí ele formula outra data para a vinda de Jesus, no dia 22 de outubro de 1844. Jesus também não voltou. E aí foi um fracasso essas profecias desse líder, né, dessa organização religiosa adventista do sétimo dia. E com esse fracasso se dividiu essa organização em três grupos. O grupo do senhor Irã Edson, depois formou-se também o grupo, né, da profetisa Ellen G. White, e também formou-se outro grupo que ficou também na responsabilidade do, deixa eu me sintonizar aqui, irmãos, José Bates, tá certo? Deixa eu me sintonizar aqui para não dar informação errada a vocês. Então, depois desse fracasso, dessas profecias mentirosas que tentaram adivinhar o dia e a vinda de Jesus e não veio, porque isso não pertence ao homem. Eu creio de uma coisa, está perto a vinda de Jesus, mas ninguém pode determinar dia, mês e ano. Então, depois desse fracasso, essa organização se dividiu em três grupos. O grupo do senhor Irã Edson, o grupo do senhor Joseph Bates e o grupo da senhora Ellen G. White. Tá certo? Que essa aí é conhecida como a profetisa, né, de autoridade igual à Bíblia. As profecias delas, né, os adventistas do sétimo dia, eles têm essa profecia como autoridade igual à palavra de Deus. E não é. A palavra de Deus não tem ninguém igual a ela e não tem ninguém acima dela.
ela é soberana, porque ela é a verdade absoluta. Nada pode igualar e nem estar acima da autoridade dela. Tudo tem que estar abaixo da palavra, julgado pela palavra, tá certo? Porque é a palavra de Deus. E esse grupo ele é baseado dentro de doutrina formulada de homens, tá certo? Com o fracasso das profecias do senhor William Miller, um dos líderes da Adventista do Sétimo Dia, criaram uma desculpa, né? Para não passarem tanta vergonha, criaram uma desculpa. O senhor Irã Edson, ele disse que Jesus já veio, mas que Jesus parou no santuário, no segundo compartimento do santuário, para realizar uma obra antes da sua vinda. Nós vamos aqui estar explicando sobre essas questões doutrinárias que eles ensinam. Tá? Quero só trazer a informação básica do princípio, da origem, da fundação, né, dessa organização religiosa, do alicerce dessas doutrinas. Estão alicerçadas na formulação de homens, não na palavra. Os adeptos dessa organização Adventista do Sétimo Dia, eles estão firmados, eles são orientados, são firmados nas profecias da senhora Ellen G. White. Desculpe se eu não estou pronunciando certo, porque eu não falo muito inglês. Aliás, não falo nem bem o português, quanto mais inglês. Mas é como eu estou pronunciando, como eu leio. A senhora Ellen G. White, eles ficam baseados, eles são alicerçados nesses ensinos. Depois do fracasso, tá certo? A senhora Ellen G. White falou em suas profecias que a porta da graça estava fechada. Olha, gente. Ela falou que a porta da graça estava fechada, tá certo? E que o anjo tinha anunciado a ela, que Deus tinha aparecido a ela e Jesus aparecido a ela. Ela falou em suas profecias que a porta da graça estava fechada para o mundo. Deixa eu dizer uma coisa, Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, diz a palavra de Deus que o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, a partir da morte de Jesus, e ali a porta da graça foi aberta e ainda não fechou. E só vai fechar, aliás, quando Jesus levar a igreja. Está aberta ainda. E essa profetisa disse que a porta da graça estava fechada para o mundo. Mas a porta da graça está aberta para essa humanidade até o dia da vinda de Jesus. Foi o que Jesus disse. Porfiai por entrar pela porta estreita enquanto ela está aberta. Porque muitos vão procurar entrar e não poderão. Mas ela está aberta ainda. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ainda se pode encontrar o perdão de Deus e entrar pela porta que dá acesso à salvação, que essa porta é Jesus. E a senhora Ellen G. White, ela disse que a porta da graça estava fechada. Ela disse que, olha aí, irmão, veja onde está o conceito dessas pessoas, onde está alicerçada. Nas palavras dos falsos profetas. Porque essa profetisa, pelas afirmações dela, irmão, só acredita quem não tem o conhecimento da verdade. Quem está nas trevas. Só é enganado pela mentira, que é Satanás, o pai da mentira, quem está vivendo dentro dele. Quem está vivendo nas trevas. Mas quem está na verdade, que é Jesus, é a luz, não se engana com essas mentiras, não. A senhora Ellen G. White disse que ouviu a voz de Deus lhe anunciando a vinda de Jesus, o dia e a hora. Né? Outra profetisa mentirosa dessa organização. Ela disse que Jesus anunciou, que Deus anunciou a vinda de Jesus a ela. Ela disse, ouvi a voz de Deus proclamando o dia e a hora, mas após sair da visão, não tinha lembrança. Adverte ela que ninguém pode duvidar das suas profecias. O diabo é enganador tremendo, né? E as pessoas ainda acreditam. Ela disse que depois que saiu da visão não teve mais lembrança, mas que foi anunciado a ela o dia. É mentirosa, falsa profeta. E essa afirmação está escrito, primeiros escritos, no livro Mensagem Escolhidas. Os livros, isso tudo está inserido nos livros de doutrina dessa organização, a sociedade, a Adventista do Sétimo Dia. Então ela disse que ouviu a voz de Jesus. Ela disse também outra coisa, ela disse que o anjo assistente disse, ai de quem moveu um broco ou mexeu um alfinete dessas mensagens. Quem não acreditar, quem duvidar das mensagens dela, ela disse que o anjo vai haver com essa pessoa. Isso está no livro Orientação Profética, né?
dessa organização adventista do sétimo dia. Isso está nesses livros. Tudo que eu estou falando aqui está revelado nos livros de doutrina deles mesmos, é o que eles ensinam, tá certo? Os adventistas do sétimo dia colocam a autoridade dessa senhora Ellen Goldwhite de pé de igualdade com a palavra de Deus. Não pode, a palavra de Deus, ela é autoridade soberana. Não tem igreja, não tem homem, não tem profeta, não tem anjo, não tem nada que esteja acima da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. É a revelação, é o que ele falou, e o que ele falou é a verdade, passarão os céus e a terra. Mas a palavra de Deus não há de passar. Então, irmãos, nós estamos aqui trazendo para vocês, para a gente se basear nesses conceitos, defender a nossa fé, porque essa organização religiosa ela tem uma aparência que engana os simples, né? É o que a Bíblia diz, muitas vezes, os simples são levados, né? Morrem na sua simplicidade. O prudente, ele atenta para os passos, ele analisa, ele é cauteloso. Então, os ensinos dessa organização, né, adventista do sétimo dia, são ensinos errôneos, são ensinos heréticos. Eu vou mostrar alguns ensinos aqui que você vai ficar, você não sabia, vai saber agora, tá certo? Eles ensinam lá uma doutrina chamada juízo investigativo, que é a redenção incompleta, tá certo? Eles dizem que Jesus, antes de vir à terra, ele parou no santuário, né, para fazer a expiação. Antes de vir à terra, no ano de 1844. A mentira que eles deram, depois que foram tidos como um falso profeta que marcaram a vida de Jesus, Jesus não veio. Ele disse que Jesus veio, mas não veio à terra ainda, porque ele parou no santuário lá no céu para poder fazer a expiação lá. É uma mentira terrível, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus fez a expiação do pecado completamente na sua morte na cruz, quando ele disse lá em João capítulo 19, versículo 30, Jesus diz: Pai, está consumado, foi feita a expiação, foi concluído a exigência de Deus para o homem ser salvo com a morte de Cristo. E quando Jesus subiu aos céus, ele já subiu com tudo perfeito, concluído, não precisou em 1800, olha para aí, em 1844 Jesus voltou, parou no santuário para fazer a expiação que ainda não estava sido completa. Isso é um ensino maldito, irmãos. Eles ensinam isso. Isso está no livro Conflito dos Séculos, na página 420. Tá certo? Eles dizem que Jesus entrou no santuário celestial, né, antes de vir à terra para poder expiar. Mas Jesus entrou nos céus com 40 dias depois da sua ressurreição. Ele passou 40 dias aqui na terra e depois ele subiu aos céus, e a partir daí ele está sentado à destra de Deus até o dia em que ele voltará para buscar a sua igreja. Ele não precisa fazer mais expiação. A expiação foi feita já com a morte dele na cruz do Calvário, tá certo? Eles dizem que o domingo, olha aí, aprende outra coisa aí. Eles ensinam que o domingo não é para ser o dia que adoramos a Deus. Por isso que eles adoram no sábado. Por isso que eles usam esse nome, né? Adventista do sétimo dia, porque o sábado é o alicerce da doutrina deles. Tá certo? E isso é um erro. Isso é um ensino que faz o homem cair da graça. Eu vou passar isso para vocês. Mas vamos lá. Você sabia que eles dizem que a gente, os crentes que adoram, que louva, que cultua a Deus no domingo, são seguidores da besta? Sabe por que eles dizem isso? Porque eles dizem que o Papa é a besta. E que nós adoramos o domingo, e o domingo é um dia pagão. Domingo no inglês quer dizer Sunday. Aí eles pegam essa tradução que significa dia do sol. Aí eles pegam isso e dizem que é um dia paganizado. Por isso que não pode adorar. Porque o domingo em inglês quer dizer Sunday, quer dizer dia do sol. Aí eles dizem, não é para adorar, porque é um dia paganizado, é um dia pagão. Estão adorando um Deus Sol. Mas olha, eles adoram no sábado. Aí vamos pegar o sábado, vamos ver a tradição dele no inglês, né? Eles adoram no sábado. Só que sábado em inglês quer dizer Saturday, que significa dia de Saturno. Saturday, dia de Saturno. Então eles estão adorando Saturno.
É um dia paganizado também. Tá entendendo, irmão? Então aprenda aí. Por isso que ele nos chama de seguidores da besta, porque eles dizem que o Papa é a besta. Por que eles dizem isso? Porque no chapéu papal tem o nome assim, Vicarius Filii Dei. Eles pegaram esse nome que está no chapéu do padre, né? Vicário é substituto do Filho de Deus, que na verdade é uma heresia também esse nome. Não existe substituto de Jesus. Mas eles pegam esse nome, Vicário Filii Dei, e eles fazem uma referência com o algarismo romano. E nessa referência, nessa computação que eles fazem, eles dizem que o número que dá ali, dentro do algarismo romano, é 666. Mas eles fazem uma computação errada. Porque a computação certa não dá 666 no nome que está no chapéu papal. Dá 664. O nome que dá 666 é o nome da senhora Ellen Goldwhite. Se fizer uma computação, né, com o nome dentro dos algarismos romanos, vai dar 666 o nome da senhora Ellen Goldwhite. E não o nome que está no chapéu papal, que é Vicarius Filii Dei. E aí eles dizem que o Papa é a besta porque eles fizeram essa computação do nome no algarismo romano e deu 666. Só que é uma computação errônea. O número que dá na computação em algarismo romano é 664. Agora, quando se computa o nome da senhora Ellen Goldwhite, aí sim dá 666. Entendeu, irmãos? Então dizem que guardar o domingo é um sinal da besta, né? Porque é um dia paganizado. Somos seguidores da besta, que é o Papa, do qual eles dizem que o número que está no chapéu, o nome, feito a computação para o algarismo romano dá 666, só que está errado. E aí eles estão equivocados nisso. Veja o que eles ensinam lá. Porque para adorar a Deus não é questão de dia. Jesus quebrou isso. Não precisa dia. Você tem que adorar a Deus diariamente, com a sua vida, com o seu interior. Alguém chegou para Jesus e disse, olha, nossos pais adoram em Jerusalém, outros dizem que é no monte, outros dizem que é ali. Onde é que nós devemos adorar? Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não existe mais um lugar específico, singular. Não existe mais um dia específico para se adorar a Deus, irmãos. É todos os momentos de nossa vida. Até porque eles guardam o sábado, mas não tem nada a ver. Biblicamente já estão errando. Porque Jesus ressuscitou no domingo, os apóstolos cultuavam no domingo, se reuniam no domingo, tá certo? Os apóstolos, a igreja cristã. Israel, ele tinha a sua devoção, os seus cerimoniais no sábado. Mas a igreja cristã não tem nada a ver com Israel. O período de Israel é da lei. A igreja cristã está na dispensação da graça. Mas eles querem viver a lei e vão ser condenados. Da graça eles têm caído. Outra coisa que eles ensinam, irmão, quero levar para você. O que os adventistas do sétimo dia, a doutrina lá, ensina para as pessoas. Ensinam que os nossos pecados são lançados em Satanás. Eles dizem que os nossos pecados são lançados no diabo. Olha que heresia grande. Isto está no livro Ritual do Santuário, na página 168. E esse ensino dele está lá. Ele diz assim, eles pegam, né, a ideia de Levítico, eles usam o texto bíblico de Levítico capítulo 16, do versículo 5 ao 10, onde fala de 2 bodes, que era um bode da expiação, um bode emissário. Aí eles interpretam dessa forma, dizendo que um era Jesus e outro simbolizava o diabo. Mas ele está fazendo uma exegese errada. Eles estão interpretando a Bíblia conforme ele entende, está errado. Em canto nenhum da Bíblia nos traz essa orientação. Até porque os nossos pecados, eles ensinam que os nossos pecados, por fim, serão lançados em Satanás, para aniquilação. Mas não, a Bíblia ensina que os nossos pecados foram lançados em Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A maldição do pecado Jesus levou sobre si, Isaías 53, 4 e 5. E a gente pode ver isso. E lá em João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 5, diz a palavra de Deus que Jesus veio para tirar os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A maldição do pecado foi sobre Jesus e foi aniquilada, expiada com a morte dele na cruz do Calvário.
Mas eles ensinam lá isso, viu, irmão? Que os pecados serão lançados por fim em Satanás. Então eles estão fazendo do diabo um co-salvador. Então são doutrinas errôneas que eles ensinam lá. Você precisa conhecer, você precisa estar atento com isso, você precisa estar com seus olhos abertos para você não ser persuadido, tá certo? Estou aqui trazendo um assunto apologético, a defesa da fé cristã contra essas muitas igrejas, entre aspas, que parecem a igreja de Cristo, né, que tem uma aparência de igreja de Jesus, que muitas se chamam evangélica, mas a sua doutrina, os seus ensinamentos são venenos para as pessoas que estão sendo ensinadas nessas doutrinas, porque estão sendo desviadas da graça de Cristo, da verdade do Evangelho. São vários ensinos, irmãos. Ensinos anátemas, errôneos, que são aplicados lá dentro. Deixa eu mostrar para você aqui o que eles também ensinam lá. Olha, Adventistas do sétimo dia dizem que a alma não é o ser real, que ela morre e evapora, é como um fôlego que se integra no ar. A Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina que a alma não morre, que a alma é o ser real, tá certo? Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, que nós deveríamos temer os homens que só matam o corpo que nós não deveríamos temer os homens que só matam o corpo, mas antes temer a Deus. Jesus disse que lança tanto o corpo como a alma no inferno. A alma é o ser real que habita nessa matéria. Lá na Adventista do sétimo dia ensinam que não existe alma depois que morre, tá certo? Eles negam várias doutrinas. A personalidade do Espírito Santo eles também negam, tá certo? Tem um conceito aí com o testemunho de Jeová que a gente vai falar nos próximos vídeos. Eles negam vários ensinos, várias doutrinas, que é importante você conhecer isso, tá certo? Dentro desse ensino. E aí a gente vai vendo que muitas coisas, o principal erro deles, que faz eles caírem da graça, que se muitos estiverem dentro dessa orientação, vai se perder também, é a questão do sábado. Eles têm o sábado como pé de igualdade para a salvação com a fé em Jesus. Eles ensinam que o homem não pode ser salvo só por Jesus Cristo. Ele tem que ser salvo pelo sacrifício de Cristo e por guardar a lei, os 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos ninguém guarda, ninguém nunca seria salvo por isso, porque os 10 mandamentos, ele trouxe a condenação, a lei trouxe o homem à condenação, mas eles ensinam isso. E eles querem guardar o sábado, eles querem viver guardando a lei. Aí, irmãos, eles caem em contradição, eles entram em condenação por eles mesmos, porque se eles quiserem guardar a lei para ser salvo, estão condenados, da graça tem caído. E se eles querem guardar só o sábado, aí pergunta para um desses aí se eles são circuncidados, eles têm que guardar as festas de lua nova, tem que guardar as festas de Páscoa, tem que guardar um bocado de cerimonial que Israel guardava, porque isso aí foi uma lei cerimonial dada para Israel e não para a igreja, tá certo? Então, eles estão se condenando por si mesmos. O apóstolo Paulo ele combateu muito contra os judeus que se converteram a Cristo, mas queriam guardar a lei ainda. Paulo disse, não, está errado. Se vocês quiserem guardar a lei, da graça tem de caído. Ele escreve aos Gálatas, orientando isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Paulo tem um combate muito grande com os crentes judeus, que queria que os crentes gentios guardassem a lei, guardassem a circuncisão. E há um discurso muito grande ali, você pode ler o capítulo 15 de Atos. E os apóstolos dizem, não, nós somos salvos pela graça. Tanto nós como eles, o caminho é a graça, a salvação é pela graça, não é guardar a lei. Quem quer guardar a lei, da graça tem caído e está em maldição. Tá certo? Então, gente, amados amigos e irmãos que assistem os vídeos do evangelista Wellington Ramos, levo essa instrução para você, defenda a sua fé. Você tem que conhecer a sua fé, você tem que conhecer a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, para não ser persuadido por esses ensinos, porque são muitas as religiões com cada doutrina, com cada instrução, que se a gente for somar pela Bíblia, é uma aberração, tá certo? Primeiro, essa doutrina foi formulada, eles não usam a palavra de Deus como regra de fé e prática. Eles estão fundamentados dentro dos ensinos da sua profetisa Ellen G. White,
dos ensinos dos livros da sua entidade religiosa. A Bíblia é só um comercial, tá certo? Enganoso. Porque quando você vai lá para dentro, você vai ser instruído pelos livros, né, doutrinários dessa organização religiosa. Os adventistas do sétimo dia, eles estão guardando os preceitos da senhora Ellen G. White. As doutrinas que eles estão seguindo lá, estão seguindo o entendimento desses homens dessa organização que formularam essa doutrina. Mas você tem que ser seguidor de Cristo. Jesus não ensinou a guardar o sábado, não ensinou? Se ele ensinasse a guardar o sábado, aí o crente tinha que guardar. Jesus não ensinou que a alma morre. Ensinou? Ao contrário, Jesus ensinou que a alma permanece viva. Jesus ensinou que existe sim inferno e céu. Jesus ensinou que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Porém, Jesus ensinou a existência de Satanás como opositor de Deus, destruidor da humanidade. Tá certo? Jesus ensinou que os nossos pecados é lançado nele e não no diabo. Tá certo? Jesus nos ensinou que ele cumpriu a expiação lá na cruz do Calvário, assim que ele morreu. Ele disse, está consumado, e não em 1844, como ensina os líderes, o ensino doutrinário dessa organização religiosa. Porém, meu irmão, fica firme no Senhor, que Deus te abençoe, que esses assuntos estejam sendo uma bênção para a tua vida, para levar ensinamento, esclarecimento, orientação, para você saber se defender das investidas contra a sua fé cristã, contra a sua fé nos princípios verdadeiros do Evangelho. Porém, eu, evangelista Wellington Ramos, agradeço a Deus por você, meu amado, que Deus continue abençoando. Aguardamos aí, se encontramos nos próximos vídeos. Vou trazer outras instruções sobre questões de conceitos doutrinários que combatem contra a nossa fé cristã, para que você seja abençoado e preparado para se defender e responder a cada um que pedir razão da sua fé com convicção, baseado na palavra e nos princípios da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.